Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo pelos nossos serviços de comunicação, eu quero comentar os últimos acontecimentos, principalmente pós a prisão do companheiro Lula e agora com as pesquisas, recentes pesquisas que fizeram aí, que é matéria e instrumento de análise dos vários grupos de comunicação, cada um com a sua visão e cada um com a sua estratégia de que, a partir da sua análise, fortalecer este ou aquele grupo ou enfraquecer o nosso partido e enfraquecer o próprio Lula. Está claro para todo mundo, inclusive para os paneleiros e aqueles que foram às ruas brigar contra o nosso governo, mobilizados pela narrativa de que era a questão da corrupção desenfreada no país e que, portanto, a sociedade deveria se movimentar porque a corrupção tinha tomado conta do governo, do nosso país, etc. Essa foi a narrativa para depois justificar o golpe parlamentar que, ao final, se deu, tirando a presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro e que aqueles que perderam as eleições, principalmente o senador Aécio Neves, não conformado com a perda, usou métodos e um processo conspirativo para mobilizar, combinado aí com a narrativa da Globo de combate à corrupção, movimentou então setores da sociedade contra nós e que se processou uma maioria parlamentar, mobilizada também naquela época e articulada pelo presidente de então da Câmara Federal, senhor Cunha, para, com as chamadas pautas bombas, dificultar o início do segundo mandato da nossa presidenta Dilma. O que aconteceu de lá para cá, está ficando muito claro que este processo foi exatamente para arrancar do poder um governo e uma frente de partidos, vanguardeada pelo PT, para promover mudanças importantes no nosso país. Daí, quando nós iniciamos a governar o país, com a insígnia era um governo para todos, foi exatamente para mostrar para o nosso país, para o nosso povo, de que este país, com tanta riqueza, tem condições de ter um processo de desenvolvimento e um processo de crescimento econômico com distribuição de renda, com geração de emprego, com políticas públicas que faz chegar para o cidadão. Nós não aceitamos a ideia de que tenha cidadãos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta categoria no nosso país. Um país com condições de riqueza e desenvolvimento, um potencial de crescimento econômico, pode sim criar as condições para processar um país e virar uma nação onde todos sejam cidadãos. Este sempre foi o nosso objetivo, esse sempre foi nossa proposta de governar o país. E o fizemos. Está aí as políticas públicas que nós conseguimos implementar.
as políticas públicas como Bolsa Família, que esta elite que pedia o golpe, já nos condenou desde o início, porque era uma política para alimentar vagabundos, alimentar preguiçosos. Pois bem, era uma política para poder criar condições das famílias pobres, no nível de pobreza, pudesse criar as condições de manter a criança na escola. Tinha critérios, inclusive, para receber. Inclusive, a criança tinha que ter um número de nota suficiente para poder se manter com essa Bolsa Família. E tantas outras políticas. Está aí, tem gente até agora que virou doutor. Adicionado com outras políticas públicas, a partir da Bolsa Família, chegou na universidade, recebeu o ProUni, recebeu o FIES, políticas públicas que agora o cidadão teve acesso aos estudos e virou doutor. Por isso que hoje está aparecendo muito engenheiros, médicos, enfim, de todas as profissões, filho de pedreiro, filho de negro, que saiu da periferia, foi beneficiado pelas políticas públicas. E o aumento de universidades, né? Que nós criamos cerca de 18 universidades no país, além da criação do Instituto Federal, para poder também avançar na interiorização da formação de técnicos, através dos institutos técnicos, etc. Só lá no meu estado, senador Paim, há 100 anos nós só tínhamos uma universidade. Foi a partir do governo Lula que nós criamos mais 3. E criamos o Instituto Federal, que agora está localizado no interior afora do Pará, em cerca de 10 polos de municípios estratégicos na formação de técnico com nível superior. E avançamos em políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Mais Médico, mais creches, que foram políticas públicas de inclusão. E um processo de desenvolvimento e de crescimento que geramos 22 milhões de empregos. E fomos mais. Para a gente recuperar esta possibilidade de também estar incluído no desenvolvimento mundial, nós fomos vanguarda de um processo de desenvolvimento mundial, inclusive na questão da soberania do nosso país, evitando a criação da ALCA na América Latina, ajudando a criar o G20, e ousamos mais ainda, avançamos e criamos os BRICS. Não é à toa que o B de BRICS é B de Brasil. Portanto, um país que chegou a esse nível de se aliar BRICS, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de Sul da América. E avançamos no processo, inclusive, da criação de outro Banco Mundial de Desenvolvimento, para poder alavancar outros países de desenvolvimento. Então, foi estes avanços e conquistas que nós construímos no nosso país a partir dos nossos governos. Pois bem, agora está muito claro que o golpe, apesar da narrativa da Globo, não foi para combater a corrupção. Não foi para combater a corrupção. E foi exatamente para resgatar o poder político do país e eles voltarem a implementar as suas políticas do velho neoliberalismo que também já estava caindo em outros países centrais, como na América do Norte, a partir
dos Estados Unidos e da Europa, a partir do chamado núcleo do euro ali, que estava falido. Por isso, eles precisam tomar conta de novo dos países que é rico em commodity, porque eles querem impor uma política interna dos nossos países através do processo de exportação, no controle dos bancos internacionais, né, do capital financeiro, para poder impor políticas no nosso país, se contrapondo a uma política de capital nacional, onde fortalece o setor produtivo. É o setor produtivo que gera emprego, é o setor produtivo que gera a possibilidade de desenvolvimento nacional. Por isso, nosso país está aí. Aliás, a receita que logo o Temer implementou, pós-golpe, foi exatamente isso. Qual é? Aquela velha cartilha: reduzir orçamento, por isso a PEC que nós apelidamos do fim do mundo, para cortar orçamento público, e reduzir direitos. Aquela velha máxima, Paim, que quando nós entramos para o movimento sindical, foi exatamente a isso, de que os trabalhadores têm muitos direitos neste país, por isso que impede o desenvolvimento. Então, esta velha máxima que nós nos rebelamos desde lá, no chão da fábrica, no processo de construir sindicalismo forte para processar cada vez mais a proteção da relação capital e trabalho. Pois bem, esta é a cartilha que está sendo implementada. Então, companheiros e companheiras, aqueles que estão nos assistindo, outra coisa que eles queriam fazer, eles queriam acabar com a nossa raça, né? Que veio, num primeiro momento, lá na época do Mensalão, dita pelo Bollhausen, dizendo assim: nós vamos aproveitar este momento e vamos aproveitar, acabar com esta raça. Então, eles querem acabar com a nossa raça, querem acabar com o PT, querem tiraram a Dilma e queriam como é que chama? A taça. A taça que eles queriam era exatamente a prisão do Lula, né? E foram fazendo isso. Para isto, eles ganharam parte do Judiciário e parte do Ministério Público para poder criminalizar a política e principalmente os políticos que estavam no poder, e principalmente o Partido dos Trabalhadores, e principalmente o Lula. Tem que criminalizar, tem que mostrar na narrativa de que é eles que são o corrupto. Foi a partir do governo do PT que surgiu a corrupção no país. Diziam eles. Então, escancarou-se toda essa investigação contra nós, de uma forma seletiva, de uma forma organizada, combinada com a propaganda. Aquela prisão, aquela condição coercitiva do companheiro Jacques Wagner. A Globo chegou antes da Polícia Federal chegar. Não combinaram direito horário. Olha, nós vamos chegar tanto, chego depois. Então, tal a combinação do processo. E não é à toa que eles foram para cima do Lula. Como já estavam condenando, criminalizando o Lula e diziam que o Jacques Wagner poderia ser o substituto do Lula, eles foram para cima do Jacques Wagner. Então, isso tudo está ficando às claras, está sendo desmascarado. O próprio Judiciário, quando o Lula, lá no início atrás, disse assim: o nosso Supremo está acuado. Todo mundo, até internamente, a gente achou isso muito forte. Está acuado. Está aí. A Rede Globo é que dita os votos dos nossos ministros. Antecipa o voto dos nossos ministros. E, agora,
fica mais claro ainda que depois da prisão do Lula, aí o Santo, que é o principal, até parece que eles estão encontrando um candidato que possa disputar com a gente, que é o Alckmin, porque já experimentaram o Dória, já experimentaram o Huck, já experimentaram não sei o que mais, e agora parece que estão tentando consolidar o Alckmin. Pois bem, a Justiça já tirou o Alckmin da lista dos investigados da Lava Jato, né? Para que ele seja investigado lá no TRE de São Paulo. Então, está muito claro que o centro da questão do nosso país, que levaram essa questão do impeachment, das investigações do Lava Jato e deste processo que se implementou contra o companheiro Lula, que foi um processo dirigido. Olha só, nas instâncias superiores, um julgamento desse, uma investigação dessa, passa 5, 10, 20 anos para poder chegar nas instâncias superiores. O caso mais gritante foi o do Maluf, passou 50 anos. O do mensalão lá do PSDB, que aconteceu antes do PT, todos nós fomos condenados. Agora chegou na segunda instância lá o do PSDB de Minas Gerais, está condenado, mas não foi preso, depois de 15 anos. E o processo do Lula chegou nas instâncias superiores em apenas 6 meses. E já prenderam. Então, tudo isso, o poder econômico, principalmente do capital financeiro, o poder de manipulação das opiniões públicas, principalmente vanguardiado pela Rede Globo, o poder policial e autoritário de parte do judiciário e parte também do Ministério Público levaram este processo, mas mesmo assim não nos abatem, não nos calam, não acaba com a nossa raça. Está aí o resultado das pesquisas. Lula, mesmo preso, ganha as eleições neste país. Os outros aí, o tal de Santo, está lá na rabeira, como a gente diz, no meio da peãozada. Ele é o fona, ele é o derradeiro, enquanto o companheiro Lula vanguardeia e aparece nas pesquisas em qualquer cenário que eles colocam, né? Inclusive no primeiro e no segundo turno. E pode correr o risco de a gente, dele ganhar no primeiro turno. Por isso, a gente reafirma, e não é as pesquisas que dizem, é o povo brasileiro, o Lula é candidato a presidente da República. Não tem plano B, plano C, plano D, é plano L, plano Lula, para ver se a gente resgata, primeiro, a democracia, segundo, a soberania do nosso país perante outros povos, terceiro, a possibilidade deste país ser realmente um país para todos, onde a gente não veja de novo nos jornais ou nas pesquisas do próprio governo que a miséria está voltando de novo no lar dos pobres brasileiros. As ruas das grandes capitais estão enchendo de novo de pedintes, está enchendo de moradores de rua, está enchendo de novo de crianças pedindo nos sinais deste nosso país. Por isso, companheiro e companheiras, nós queremos dizer para vocês e a todos aqueles que nós estamos assistindo que nós vamos enfrentar este momento
difícil que o PT está passando, difícil que a nossa liderança maior está passando, numa prisão, inclusive, solitária. Aliás, amanhã nós vamos, cerca de 10 ou 12 senadores, vamos estar amanhã em Curitiba, né? Representando uma comissão que nós conseguimos passar aqui no Senado, uma comissão externa a partir da Comissão de Direitos Humanos que vocês dois presidem. Hoje a senadora Regina preside esta comissão. Nós vamos lá averiguar as condições humanas e de prisão que o companheiro Lula está vivendo lá, porque eles querem isolá-lo, querem calar, querem impedir que o Partido dos Trabalhadores volte de novo a governar este país, porque eles sabem, se colocar o nome do Lula nas urnas e abrir as urnas, ele será o novo presidente da República desse país. É isto que incomoda alguns. E nós estamos aqui, olha, de cabeça erguida, né? Porque nós podemos ter cometido alguns erros, como parlamentares, como prefeito onde nós fomos prefeitos, como governadores onde nós somos governadores, o próprio Lula como presidente da República, mas nós não traímos a classe trabalhadora, nós não mudamos de lado, nós não cedemos aos poderosos, nós cumprimos o nosso papel ao que nós nos propomos como Partido dos Trabalhadores. Era transformar esse país numa nação onde todos fossem cidadãos com dignidade. O que nós queremos é o trabalhador tenha dignidade e que a sua família tenha felicidade. É isso que nós brigamos e é isso que nós queremos, por isso que nós queremos que o Lula seja livre para poder ter condições de disputar estas eleições de igual para igual com todos, para que a gente possa de novo voltar a governar esse país e colocar de novo um país onde a relação entre as pessoas, a relação entre as entidades, a relação entre as estruturas seja uma relação de solidariedade, uma relação de uma sociedade onde a relação seja voltada para o respeito aos direitos humanos e pela dignidade da pessoa humana.